Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos, a partir de agora, fazer alguns pronunciamentos, algumas palavrinhas sobre alguns filósofos antigos, né? Nós vamos nos ater primeiramente aos pré-socráticos. Então a gente vai falando de um por vez, né, para não cansar a molecada, né, certo? Hoje nós vamos nos ater a Tales de Mileto, né, que é considerado pela história do pensamento humano o primeiro filósofo, né, que nós temos notícia no mundo ocidental, pelo menos, né, no Ocidente. É sempre bom enfatizar isso, que é para ter respeito com as outras partes do mundo, né? Porque o mundo não é feito apenas pelo Ocidente, né? Nós temos o mundo é mais do que isso, certo? Então o Tales de Mileto ele viveu por volta de 624 a 546 a.C., né? Portanto, ele é um sábio antigo, né? O Tales de Mileto ele é o primeiro, como eu já disse, né? É o primeiro que experimenta uma nova forma de pensar, porque o mundo até então ele é dominado pelo pensamento dos poetas aedos, né? Que é a mitologia. Né, era o pessoal que fazia acontecer a mitologia, né, as histórias, era o pessoal que contava história, né, e o mundo era explicado por meio dessas histórias, por meio dessa maneira de pensar, né, e era assim, era um pessoal que contava histórias e eles pediam ajuda aos deuses e às deusas, as musas, né? Portanto, eram histórias sagradas. Não tinha como você tecer uma crítica a isso, né? Então, e aí o que acontece? O mundo começou, ou melhor, alguns homens, algumas pessoas, as pessoas de um modo geral, começaram a ter necessidade, né? O próprio pensamento humano começa a sentir necessidade de uma explicação que pudesse receber uma crítica, né? Porque a explicação mítica ela não comporta a crítica, uma vez que ela é uma explicação sagrada, né? E aí Tales de Mileto é o primeiro que começa a observar a natureza, observar os homens, observar as coisas, os animais, as árvores, e passa a dar uma explicação para tudo isso que ele começa a observar em sua volta, né? Ele dá uma explicação, e essa explicação é a primeira explicação filosófica de que se tem notícia no mundo ocidental, né? Para ele, e ele elege, e os gregos buscavam uma arque. O que é arque? Arque é um padrão, né? Significa padrão, o elemento primordial, né? E a arque que o Tales encontra é justamente a água. Para Tales, a água era aquilo que dava vida a todas as coisas, né? A gente pode ter uma interpretação um pouco mais moderna dessa água de Tales, dessa arque encontrada por Tales, né? E a gente pode aprofundar, inclusive, essa arque, né, de Tales. Mas por enquanto a gente fica assim. Tales é o primeiro de que se tem notícia no mundo ocidental a encontrar uma explicação racional
Explicação ela que comporta crítica, né? E aliás, é por isso que a filosofia se desenvolveu, justamente por causa da crítica, né? E a arquê que Tales encontra é a água. Isso a gente pode aprofundar, tá certo? Então, até a próxima, com o próximo filósofo antigo pré-socrático, certo? E também até a próxima com um aprofundamento dessa arquê de Tales. É isso.